Boa tarde a todos. Nós vamos começar mais um programa, A Política Nua e Crua. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis. E nós estamos cheios de dúvidas, cheios de avaliações, de preocupações em relação ao que está ocorrendo no Brasil e no mundo. De um lado, a gente vê um governo Trump extremamente agressivo com o Brasil e com outros países. E vemos também uma guerra absurda em Israel, onde, nesse momento, Netanyahu fala em ocupar Gaza, num tremendo absurdo, né? Fingindo e planejando, inclusive, 5 meses de guerra, depois uma ocupação com um governo fiel a eles e tudo mais. E nós vemos o mundo todo, de certa forma, em ebulição. Mas nós não vemos nada de positivo sendo feito em relação à melhora das condições de vida do povo como um todo. Mas nós vemos essa briga intestina e complicada em pleno andamento. Pessoalmente, estou muito preocupado. Mas essa preocupação não vem de hoje. No dia 13 de julho, alguns dias depois do tarifaço, do Trump, eu coloquei aqui, eu mandei uma carta para a coordenação do Geração 68, do qual eu faço parte, para os colegas de coordenação, e eu dizia para eles o seguinte, e nós vamos discutir aqui essas questões. Bom dia, companheiros da coordenação do Geração 68, sempre na luta. O Brasil enfrenta um momento crítico em sua história, com ataques à nossa soberania por parte dos Estados Unidos da América, que buscam unir setores retrógrados do nosso país, como o mercado financeiro, agronegócio, mídia, burguesia nacional e militares golpistas contra a independência nacional. É ingênuo acreditar que, apesar do editorial favorável do Estadão, o Estadão tem feito alguns naquela época tinha feito o primeiro, mas fez alguns favoráveis do Estadão, após o ataque de Trump, esses setores manterão sua coesão em defesa da nação brasileira, da democracia e da independência do país. Com a chegada de 1º de agosto, hoje é dia 8 de agosto, uma semana depois, temo que a pressão desses setores sobre as instituições brasileiras possa provocar uma reviravolta, criando condições para um novo golpe, semelhante ao de 1964. Enquanto isso, continuamos a depender do ex-presidente Lula para defender o país. Do presidente Lula, não do presidente Lula, para defender o país, evitando um desastre que comprometa a nossa soberania e nos faça ceder às chantagens de Trump, dos bolsonaristas e dos setores mencionados. Nós, do Movimento Geração 68, sempre na luta, apesar da idade avançada, mantemos o espírito jovem e à disposição de defender nossa pátria e nossa soberania. Como podemos fazer isso? Começando por uma declaração forte em defesa da democracia e da soberania, seguida de uma participação mais efetiva não apenas nas nossas redes e sites, mas também junto aos movimentos que percebem que a indignação não basta, que só a indignação não basta. Precisamos agir como uma coordenação do movimento, com uma marca forte e um significado importante em todas as fases do desenvolvimento do país desde 1964. A luta continua, companheiros. Precisamos acordar e reagir. A ameaça é real e está se consolidando. Precisamos resistir. Na época, quando mandei este documento para a coordenação, da qual eu faço parte, volto a reafirmar, as pessoas não viram assim. Acharam que era um pouco significativo, né? Mas, quando eu releio esse documento, eu vejo que eu não estava totalmente errado, né? Porque eu vejo aqui, com a chegada de 1º de agosto, temos que a pressão desse setor sobre as instituições brasileiras possa provocar uma reviravolta, criando condições para um novo golpe semelhante ao de 1964. Enquanto isso, continuamos a depender do presidente Lula para defender o país,
evitando um desastre que comprometa a nossa soberania e nos faça ceder a chantagens de Trump, dos bolsonaristas dos setores mencionados. Bom, aqui acho que vale a pena a gente parar e pensar em cima desse trecho. Desse trecho. A gente observa que, logo no dia 3 de agosto, a direita bolsonarista fez atos importantes. Não vou dizer que são pequenos, são importantes. Foram feitos em São Paulo, em todas as capitais. Foi no Rio de Janeiro, foi em várias capitais. E conseguiu reunir um número significativo de pessoas. Nada comparado a 1 milhão ou qualquer coisa assim. Mais 30 mil em São Paulo, 10, 12 mil no Rio de Janeiro. Em cada lugar tinha gente disposta a sair de casa para defender o infeliz, o projeto de ditador. Tinha gente disposta a fazer isso. Já no dia 4, num ato de coragem e determinação, o Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, decide colocar o presidente, o ex-presidente Bolsonaro na cadeia. Não na cadeia papuda, que é onde ele deveria estar, mas ainda na prisão domiciliar. E bloqueá-lo. Né? Ele já estava usando tornozeleira, desrespeitou nas manifestações as determinações que tinham sido feitas, em pleno conluio com uma série de forças relacionadas a ele, e então foi colocada essa questão para que ele passasse a cumprir prisão preventiva. Bom, isso bastou, de certa forma, se vocês olharem, para uma série de atitudes. Primeiro, os bolsonaristas tomaram o plenário da Câmara, tomaram a mesa da Câmara e do Senado, tomaram as duas mesas. Se fizeram protestos, puseram esparadrapo na boca, fizeram isso. Isto, para nós, para qualquer pessoa que tem alguma inteligência, isso é um golpe. Foi uma tentativa de golpe. Mais uma tentativa de golpe. Mas que está fermentando um golpe, um grande golpe. Né? Não foi um golpe de tirar presidente, nem coisa nenhuma, mas ela está fermentando. Então, é isso aí. Por 2 dias, eles mantiveram essa pressão sobre a Câmara. Um presidente da Câmara e um presidente do Senado frágeis, como eles são, eles gostam de fazer. Isso eu vou falar claramente, porque é isso que eles fazem mesmo. Fazer chantagem com orçamento, com esse tipo de coisa. Mas não tem coragem de enfrentar uma situação dessa e dizer aqui no parlamento não tem esse espaço. Se você quer bloquear, bloqueia pelo regimento, bloqueia nas sessões, bloqueia no... mas não vir aqui tomar o lugar de um presidente da Câmara ou o lugar de um senador, de um presidente do Senado. Isso é golpe de Estado. Isso é golpe, pelo menos, contra o legislativo. Então, isso foi o primeiro passo. O segundo passo, que muitos não perceberam, mas que para mim tem uma importância, visto o histórico de 2013, 2014 e tudo mais, o SCAF é reeleito presidente da Fiesp. Quem que é o SCAF? O SCAF é aquele que põe um patinho amarelo lá na frente da Fiesp para derrubar a Dilma, que pagava filé mignon para os golpistas que queriam tirar a Dilma do poder, que sustentava a MBL, isso que lá na rua, essas porcariadas aí que tem, né? E que ajudava a fortalecer a direita, e que é um cara de direita, conhecidamente de direita, ligado ao Tarcísio e companhia bela. Então, veja aquilo que eu falava ali, que setores retrógrados do nosso país, como mercado financeiro, agronegócio, mídia, burguesia nacional e militares golpistas, vão lutar contra a independência nacional. Porque para eles o que interessa é o Deus deles. O Deus deles é o dinheiro, é o lucro. O país que se submete. Para os bolsonaristas, o Deus deles é o Trump. Para esse setor, para eles interessa é ter a certeza de que eles não vão precisar de investir muito para obter grandes lucros e grandes vantagens.
vantagens sobre o governo, vantagens sobre uma série de coisas. E tem um setor, que é principalmente o agronegócio, que foi muito impactado pela, pela, pela tarifaço do Trump. E aí muitos dizem, tá vendo, o Trump jogou contra eles, agora quero ver eles porem lá o MAGA na cabeça. Eles põem, é uma questão ideológica da direita, é uma questão deles mesmo, eles vão pôr sim, e vão ficar muito contentes de estar ali. Porque, no fundo, eles vão usar essa desventura associada ao governo que vai correr para socorrê-los, vai dar dinheiro barato para eles, como um trunfo para continuar movimentando, movimentando e tacando fogo nesse processo de golpe que já vem desde lá de 2022. Que vem desde 2018, para falar a verdade, desde a eleição do Bolsonaro. Então, eles vêm preparando isso. Bom, e como é que eles recebem insumos? O mercado financeiro também, muito ainda blindado com altas taxas de juros, está ganhando dinheiro a rodo, está rindo. Né? E aí o que acontece? A mídia, a mídia Globo News, por exemplo, mandou embora está mandando embora todos os âncoras e pessoas que que discutem as questões políticas que sejam ligadas aos progressistas. Então foi assim com a Daniela Lima, foi com a Eliane Castanhede, que mais ou menos, né? Mas está sendo. É um projeto que está sendo construído. Né? A burguesia nacional já tomou posição em relação à Fiesp. Escafe neles. Os militares golpistas, tem militares que estão se declarando já que está na hora do Exército tomar essa posição e se defender. E para eles, a independência, a soberania nacional, que se fregue, como dizem os italianos, que se fregue. Não é importante. O importante é eles terem o domínio da máquina. É a máquina jogar a favor deles. Né? Então, até hoje, o Estadão tem mantido uma coerência de defesa da burguesia nacional. E não está alinhada ao Bolsonaro, sonhando com outro candidato de direita que venha ocupar um espaço e não venha fazer tanto estrago quanto o Bolsonaro fez para aquela direita limpinha. Né? Por outro lado, a Folha de São Paulo já vem fazendo editorial dizendo não podemos calar o Bolsonaro. Tem que calar sim. Calar sim. O cara é um bandido, sempre foi um bandido. Já devia estar preso há muito tempo. Pena que é só o mês que vem, está demorando, né? Para botar ele preso efetivamente por mais 40 anos. Agora ele está só para até o julgamento. Vamos avaliar isso, né? Então, quando eu digo que nós precisamos nos movimentar, e aí eu vou repassar hoje no programa diversos comentários nesse sentido, e eu tenho falado isso no nosso programa, e eu coloquei aqui, nós continuamos a depender do presidente Lula para defender o país. E vamos continuar defendendo, e é isso mesmo, ele é presidente do país, ele tem que fazer isso. Só que, como eu tenho dito em todos os programas nossos, nós não podemos depender de uma pessoa só. Nós temos que dar força para ele, nós temos que mostrar que ele tem bases, porque senão ele vai rebaixando a régua dele. Cadê o movimento dos trabalhadores? Cadê o movimento dos sindicatos? Cadê o movimento da sociedade organizada? Cadê o movimento do Geração 68, que eu faço parte, para a gente trazer a população para a rua? Cadê o movimento dos estudantes? Fez uma manifestação no dia 1º. Vai na frente de consulados, pequena. Não tem mais aquela força daquela Uni que tinha, que punha 100 mil pessoas na rua durante a ditadura. Chegou a fazer isso no Rio de Janeiro. Porque hoje não tem mais interlocução. Está perdida. E se nós continuarmos perdidos, não nos organizarmos, essa briga nós já perdemos. Nós já perdemos. E olha, observe mais uma coisa.
Observem que a embaixada americana, você vê como eles estão ousados, né? Porque a embaixada, normalmente, ela existe para dialogar com o país, trocar ideias, mas não para se na, na, intervir na, na vida política do nosso país. Já começa que esse plano, né, que esse plano de tarifaço contra o Brasil foi urdido no Brasil junto com traidores da pátria, que são relegados à família Bolsonaro. Eles já vieram, de certa forma, já na primeira proposição já era: nós vamos fazer isso porque nós queremos a liberdade do Bolsonaro, o golpista, o traidor da pátria, o que está negociando com outros países a entrega da nação, que é contra a soberania, que é contra tudo. Ele é a favor dos negócios dele. Dos negócios dele. Corrupto vagabundo. Então, a embaixada americana, ela pega e solta uma determinação, né, que incitando os aliados do Moraes Judiciário e outras esferas, eles estão sendo avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estão monitorando a situação de perto. Veja aqui. Ela diz o seguinte: o ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes, no judiciário e em outras, têm que tomar cuidado. Olha o que uma embaixada americana se põe a fazer, porque eles estão monitorando a situação de perto, ou seja, eles estão ameaçando. Eles estão ameaçando e pressionando um governo de um outro país soberano. E aí, se a gente for olhar, se a gente for se preocupar com isso, e a gente tem que se preocupar, isso eles estão atuando contra a soberania nacional. E aqui dentro do nosso país, quando eles soltam uma nota, foi feita aqui dentro do nosso país, eles estão o quê? Articulando um golpe, como fizeram em 64. Estão articulando um golpe. E nós estamos de olho fechado para isso? E o governo brasileiro mandou o representante de negócio dele de volta para os Estados Unidos? Devia ter mandado. Devia ter mandado. Porque eles não têm esse direito. Eles estão aqui no Brasil. Tem que respeitar a Constituição brasileira, respeitar as instituições brasileiras e respeitar as decisões do judiciário brasileiro, como do governo brasileiro. Mesma coisa, eles fizeram, e está sendo lá, Bananinha e Companhia Bela estão monitorando, eles estão fazendo contra o presidente do Senado e o presidente da Câmara. Se não fizerem o que eles querem, que é anistia para o Bolsonaro e Companhia Bela, que mudar o patamar, tirar as ações do Supremo Tribunal para o pessoal da direita. E caçar o juiz Alexandre de Moraes, cujo grande defeito dele, e o único grande defeito, segundo a opinião deles, não segundo a minha, é defender a Constituição brasileira, eles não sossegam enquanto não fizerem isso. Eles não sossegam. Eles estão preocupados, eles querem que isso aconteça. E aí, acho que vale a pena a gente parar um pouco e discutir dois importantes documentos que eu vi esta semana. Primeiro, o Genuíno, grande companheiro que eu gosto muito dele, do movimento estudantil e do Geração 68. Ele disse que o imperialismo rasgou a fantasia e não usa mais máscaras.
Ele já não esconde seus reais interesses na região. Aliás, já avisaram, hein? Estão interessados nas terras raras. Tá? Ele disse o seguinte, que ele considera a ofensiva imperialista sobre o Brasil escancaradas, estão escancaradas demais. E ele diz que é uma trilha sonora, essas documentações, essas coisas, uma trilha sonora para um golpe de Estado. Antes o imperialismo usava de liberal, mas agora assume de forma explícita que vê a América Latina como quintal. E se a gente olhar a América Latina, quem sobressai é o Brasil, com suas posições de independência e tudo mais. O imperialismo diz que quer terras raras. O imperialismo diz que quer matar. O imperialismo usa a transparência para causar medo, caos e terror. O ex-parlamentar, o presidente Lula tem adotado uma postura firme ao dialogar sem se submeter aos interesses estrangeiros. No entanto, olha o Genuíno falando aquilo que eu digo. Genuíno defende que isso não basta. É necessária a mobilização popular. Tem dúvida disso. O presidente sozinho, ele está perdido. Ele está perdido. Principalmente com essa composição que ele fez, que é uma composição que não ajuda. Ele tem ministério com o PSD. O PSD é Tarcísio, é Bolsonaro, está lutando pela prova. Ele tem com a União Brasil, que é Bolsonaro, que é coisa. Ele tem com o PP. Para quê? O que ele está precisando é da força da mobilização popular. E é isso que nós temos que estar atentos. E é isso que nós temos que buscar. Tá? Aí eu pego um outro texto, que eu vou até comentar, que é a extrema-direita, direita e o império querem detonar o país. O que fará o governo? Do Gilberto Maringoni. Ele escreveu esse texto no dia 6 de agosto. Foi 80 anos da bomba de Hiroshima. Entra em vigor, e aí, nesse mesmo dia, entrou em vigor a explosiva tarifa de 50% para centenas de produtos brasileiros nos Estados Unidos. Acho que até milhares de produtos. O cenário no Brasil é de falta de rumos. Apesar do pronunciamento ativo do presidente Lula em 17 de julho, o Planalto não constituiu um grupo de crise, não há tática, não há estratégia, senso de urgência ou nada. Não há direção política clara para resistir, a não ser um discurso nacionalista que parece desinflar. É verdade. Diminuiu essa semana, o discurso nacionalista diminuiu. As pesquisas mostraram que aquilo que a gente acreditava que tinha levantado os padrões de aceitação do governo Lula não mudaram em nada. No vácuo político, o bolsonarismo, dado como morto, galvaniza a direita tradicional e busca retomar a ofensiva. Vitaminado por pesquisas que mostram o governo patinando em popularidade e por atos públicos de dimensões medianas realizados em algumas capitais, o extremismo da direita chutou o balde. Nesta terça, promoveu cenas de balbúrdia num congresso acéfalo com a notável ausência da maioria dos parlamentares progressistas. É isso aí. Nós somos poucos, mas devemos estar atentos. Ele está correto aqui quando ele disse que nós não estávamos presentes. Depois nós ficamos discutindo. Não, devia ter pressionado, devia ter tirado esses caras com a polícia do legislativo e não deixado que fizesse essa bagunça. Né? Ele colocou aqui 4 ações visíveis nessa direção, né? Que era a senha para que a direita e a extrema-direita se unissem. Né? Ele diz, primeiro, Gilberto Kassab saiu do muro que o caracteriza e empenhou-se na solidariedade aos capitães. Aliás, ontem, antes de ontem, o Kassab e o Bolsonaro estiveram em Brasília. São parceiros, né? Um foi para falar com o Bolsonaro e outro foi falar com o Lula. Arthur Lira, elevado à condição de parça do petismo, declarou que as medidas aplicadas a Jair Bolsonaro são exageradas. Para não dizer que não falei de fardas, o general Alberto Mendes Cardoso, ex-chefe da GSI do governo FHC,
sacudiu a naftalina do pijama e escreveu nas redes sociais em letras maiúsculas: Exército de todos os brasileiros, a hora é esta. O povo está a ponto de fazer o que as suas forças armadas devem levar avante. Liderem o que está por vir inexoravelmente. Perceberam a gravidade disso? Esse foi o terceiro ponto que ele falou. O Departamento de Estado decidiu botar as mangueiras de fora e exarar nota grosseira contra o judiciário brasileiro em favor de Bolsonaro. Eu coloco mais uma. O setor da burguesia nacional se organiza e toma a Fiesp. Toma a Fiesp. Para quê? Para fazer o que eles sempre fizeram. Na ditadura, foram eles que apoiaram o golpe, 64. Foram eles que montaram as OBANs. Foram eles que montaram todo o aparato de Estado que jogava contra o povo brasileiro. Foram eles. E eles votam e foram eles que derrubaram a Dilma. Com a força do capital, pagaram pelas grandes manifestações, pagaram pela movimentação da mídia e fizeram com que o movimento acontecesse. Isso aqui está acontecendo. Eu coloco que me preocupa isso. Me preocupa isso. Apesar de falar aqui que o departamento decidiu botar as mangueiras de fora, a nota da embaixada brasileira é extremamente perigosa. Ela é a senha para que o movimento da direita diga: nós vamos ter apoio dessa vez. Se não tivemos no governo Biden, agora nós vamos ter. E aí, o Maringoni continua. Não adianta denunciar a direita ou dar um tempo ao tempo, ou dar tempo ao tempo, como se crises se resolvessem sozinhas. Como se repete há décadas, quem não faz gol leva. Onde não há ofensiva política, o inimigo se cria. Ou a presidente da República assume o comando frente aos dois ataques, o do Império e das direitas brasileiras, que no fundo são um só, ou o recuo será inevitável. Eu estou com a impressão de que nós estamos próximos do recuo. Que está faltando organização, que está faltando puxar esse movimento. E ele leva aqui algumas coisas que a gente não percebe, né? Ele diz aqui: a solução, o governo agir como fizeram administrações mais ousadas. Olha quem são as mais ousadas dele. Franco Montoro e Tancredo Neves, um no governo de São Paulo e outro no governo de Minas, e José Sarney nos anos 80. Olha o que ele foi buscar. Por que foi que ele puxou isso aí? E, aliás, o meu amigo Errara, já falecido, um grande político, um grande formulador político, e era um grande amigo meu do movimento do processamento de dados, ele me dizia o seguinte: Amaury, esse movimento das diretas, ele só teve a dimensão que teve porque ele recebeu insumo para ter. Insumo monetário, coisa, compra de opiniões, mas para ganhar esse volume que ele teve. Porque senão nós não temos saído de lugar nenhum. Falar que o povo saiu às ruas para fazer uma revolução não é verdadeiro. Saiu, sim, para exigir os direitos já, mas esse foi um movimento insuflado. E foi mesmo. E não está na hora de insuflar o movimento, para que saia nas ruas de novo, para defender a soberania nacional, para defender a independência do país, para defender nossa democracia, nosso bem maior? Não está nessa hora? Nós estamos 1 ano e 2 meses das eleições do próximo ano. E podemos nem chegar até lá. E nós estamos aqui quietos, sentados, olhando para ver o que acontece? Não sei se está muito correto isso. Então, por que ele disse? Olha, vocês vão falar, o que é Franco Montoro, Tancredo Neves, tudo cada direito, José Sarney, que era. Ó, por que eles tiveram essa ousadia? Eles chamaram o povo para a rua. Os 2 primeiros financiaram, planejaram, incentivaram e comandaram gigantes manifestações pelas diretas em 84. E o terceiro incentivou a população a se organizar para vigiar abuso de preços sob o manto fiscal de Sarney 2 anos depois. Não há outro caminho. O único caminho viável é o da mobilização popular. Temos que entender isso. E o presidente Lula
ele vai ficar muito mais forte se nós tivermos uma obrigação para dar suporte a ele. Na forma como ele está hoje, por mais inteligente, por mais sabido, por melhor negociador que ele seja, quem está dando sustentação para ele são algumas forças da direita. Essa é a grande verdade. Então está na hora de todos nós, partidos políticos, sindicatos e tal, estamos unidos e mostrarmos um jogo diferente. Não pode ser diferente. E ele diz aqui o seguinte: no entanto, os tempos são outros e os sinais não são bons. O ministro da Fazenda dá entrevista admitindo negociar terras raras com o Joá. Aliás, de verdade, vocês me desculpem. Vocês me desculpem. O Banco Central mantém a taxa de juros num patamar capaz de viabilizar o crescimento. Verdade, para segurar o crescimento. Agora nós precisamos de aumentar o crescimento. Porque uma das formas de combater isso é aumentar o consumo interno e transformar o que a gente chama essas exportações em venda no mercado nacional. Ou será que nós não precisamos de alimentos? Será que não está caro a carne? Será que não está caro o arroz? Será que não está caro o feijão? Será que não está caro os produtos que nós podemos demandar? Sapato e tudo mais? Nós podemos demandar. Para isso, nós precisamos desenvolver esse país. Bom, e aí ele fala, capaz de viabilizar as taxas de juros num patamar capaz de viabilizar o crescimento e a administração federal. Parece esperar bomba cair para ver como fica. Não é isso que nós temos que fazer. Evidentemente, não se compara ao genocídio estadunidense no Japão de 1945, mas vale atentar a um detalhe. Quem patrocina ataque, o ataque é o mesmo inimigo, que ataca em qualquer frente e não quer medir as consequências, desde que ele mantenha a posição imperialista dele. Essa é a visão. Por isso que eu fiz questão de ler esse artigo, porque eu acho que está muito bem feito do Maringoni. Está muito bem feito, muito bem elaborado. Ou seja, nós temos que tomar as nossas atitudes. Nossas atitudes e sair, organizarmos. Senão, o Fiesp voltou, depois que ele foi eleito pela Fiesp, ele ainda não tomou posse, mas já pode falar com o futuro presidente. Ele culpa Lula por tarifaço articulado por Eduardo Bolsonaro. Olha a mudança de narrativa. O Bolsonaro vai lá, junto com outros traidores da pátria, articulam um tarifaço contra o Brasil, tá? Articulam um tarifaço, que é importante. Não quer dizer que é tudo no país. Afinal de contas, os Estados Unidos só tem 12% do comércio com... O Brasil só tem 12% do PIB de comércio com eles. Não é 90%, não é 40%, não é 50%. É 12%. Então, bota isso na tua cabeça. Mas eles conseguem fazer, usando o império e as suas bombas atômicas, a sua capacidade militar e tudo mais, ameaças ao país. E fazem na cara dura. Né? Então, ele vem falar no quê? Que, na opinião dele, o governo brasileiro, nesse momento, fez certas opções que não foram convenientes ao Brasil. Quais são as convenientes para ele? Ele lá chupar sorvete com o Trump? Não, não é. É ficar conversando com o Trump? Não, não é. Né? E ele coloca como supostas ações para as americanas, todas as ações elas provocaram o nosso principal cliente de manufaturas, que são os Estados Unidos. Eu não entendo que seja uma boa política. Nós provocamos, nós não estarmos bem com os árabes por várias razões. Então, esse SCAF é o que há de ruim no Brasil. E ele tem apoio da indústria paulista. E não só da indústria paulista, porque a Fiesp, queira ou não queira, ela fala para o Brasil todo. Ela tem força, ela tem visibilidade. Ela representa o grande capital da indústria. E da união do capital da indústria com o do agro,
Dá uma briga, meus filhos. Dá uma briga que não é fácil. Então vamos lá. E aí, nós vamos continuando e vamos lembrar que na semana houve um mini golpe bolsonarista e o Centrão, eles, bolsonarista e Centrão querem fugir da polícia e votar a PEC da roubança. É isso que eles querem. Eles ocuparam os plenários da Câmara e do Senado para impedir o funcionamento do Congresso. E usaram para isso o argumento que eles querem anistia pautada já, que eles querem que se corta a cabeça do Moraes, e que eles caiam de nível. Hoje eles são julgados pelo Supremo Tribunal. Mas o Supremo Tribunal está sendo muito diferente do passado, está sendo muito rígido para eles. Então é melhor que eles vão lá para a primeira instância. Porque aí eles conseguem, nos juizados menores, com força e influência do coronelismo, segurar essas ações, até que elas sejam extintas. Eles não querem dormir mais preocupados. Quando cai no Supremo Tribunal, a chance deles irem para a cadeia, ou terem que pagar, é muito grande. É muito grande. Vê essa Zambelli lá que está fugida na coisa. Vê o outro Bolsonaro lá que está fugido. O Bolsonaro pai, que agora está preso. Brinca com o Supremo para ver o que acontece. A atual configuração. Tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente a partir de que os Estados Unidos estão pressionando e dizendo, e mandando um recado para a direita: pode ir que nós aguentamos. É isso que eles estão fazendo. Pode ir que nós aguentamos o tranco. Então, nós temos que mostrar que nós estamos resistentes a isso. E aí, como é que você quer que adiante esse diálogo? Se o Bolsonaro diz que, para adiantar, tem que discutir o Bolsonaro. Se o Trump diz isso. Não tem como continuar. Para discutir uma questão econômica com uma questão política. Não tem nada a ver. Isso é um absurdo. Um absurdo. Mas a direita conseguiu 41 assinaturas para votar o impeachment do Moraes. Até agora, eu não boto minha mão no fogo, o Alcolumbre disse que a decisão não depende do número de assinaturas. Se ele tiver 81 assinaturas, ele não vai pautar. Um pouco de juízo nesse momento ele está tendo, o Alcolumbre. Porque sabe que não tem sentido isso que está fazendo. Estão fazendo contra o outro. E olha, e se vocês brincam com isso, né, não se esqueçam. Aliás, eu vi outro dia um post dizendo o seguinte: comprem, acabem com o seu cartão Visa e Mastercard e façam o Elo. O Elo é do Bradesco. E o que disse o presidente do Bradesco? Que ele vai cumprir a lei. Que lei, piara mãe? A Magnitsky dos Estados Unidos? Ele disse que lei é para cumprir. O Bradesco é um banco nacional ou é um banco americano? Qual que é a posição dele? E nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que estar atentos a esses movimentos. Tá? Eu sou da década de 50, começo da década de 50, sou 51. Eu ainda me lembro de que na minha cidade tinha uma agência do Bradesco. E o pessoal falava que era o banco dos 10 contos. Porque era um banco pequeno. E hoje é um monstro. É um dos maiores bancos do Brasil. Maior rentabilidade. Cresceu às custas dos brasileiros. Cresceu nas mãos dos brasileiros. E vem falar isso, que lei é para se cumprir. Por que nós temos que nos submeter a uma lei americana e querer perseguir o Moraes ou outros que eventualmente serão incluídos nessa lei?
Queria entender isso. Qual é a lógica? Essa internacionalização da economia não é boa, porque ela se sujeita a isso. Porque houve algum processo legal que provou que o Moraes desrespeitava direitos humanos, era um terrorista, ou era qualquer coisa assim? Ou era um corrupto? Não, não teve. Teve o Bananinha no ouvido do Trump. Desse jeito, nós não vamos a lugar nenhum. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E aí, acho que a gente tem que partir para outro rumo. Porque não é certo, eu não entendo por que os países, em geral, não reagem em conjunto. Hoje nós escutamos falar que tem G7, G20, G não sei quanto, tem BRICS, tem não sei o que mais, tem uma série de uniões, tem Mercosul, tem não sei o que lá. Bom, e os países não estão atentos a isso, não estão nem se preocupando com isso. Deixa lá o maluco taxar, manda fazer, vamos brigar nós mesmos. Chega ao cúmulo do presidente da Índia, por exemplo, ir lá pedir a benção pro Trump. A presidência da Suíça, da Suíça ou da Suécia, não sei, veio para falar com. Nem atendida foi. E não perceberam que essa é uma briga de todos, que o multilateralismo é uma conquista da sociedade, onde as pessoas fazem negociações ganha-ganha, e não um maluco fazendo ganha-perde, taxando como quer, e nós nem devolvemos. Nós falamos muito em restituir essas coisas, e não fizemos até agora. Será que não está na hora de pensar nisso, não? Será que não está na hora de sobretaxar o petróleo nosso que sai nosso para os Estados Unidos? Nosso petróleo? Será que não está na hora de sobretaxar uma série de produtos que para eles são vitais e que para nós, se a gente poderia usar aqui dentro do mercado nacional? Porque se eu não vender petróleo para ele, eu posso vender no mercado nacional. Para isso, eu tenho que também fazer algumas outras correções, né, importantes. Hoje nós estamos muito na mão de distribuidoras que não têm nenhum vínculo com o povo brasileiro. E está na hora de voltar o nosso velho do dia. O petróleo é nosso. Foi tirado daqui. Tem que ser usado pelo povo brasileiro. E a Petrobras tem que atender o povo brasileiro. Tem que repensar essa política que foi feita nos últimos anos de transformando a Petrobras cada vez mais numa agência, numa empresa ligada a interesses da Bolsa de Nova York. Hoje mesmo eu vi. Deu 26 bilhões, acho que de lucro no trimestre, sei lá quanto, mas 8,8 vão em dividendos. Mas isso não faz falta para investir para o futuro? Para pensar num país mais avançado tecnologicamente? Um país atento ao que está acontecendo no mundo, com a evolução do mundo? Qual que é a nossa? Então, o Lula hoje está defendendo uma ação conjunta do BRICS sobre as tarifas dos Estados Unidos. Estão conversando com a China, conversando com a Índia, conversando com outros países, com a União Soviética, vai conversar. E, aliás, o Trump já falou, quem comprar petróleo da União Soviética vai se ferrar. E nós aqui compramos deles fertilizantes. Por quê? Porque um dia destruíram as fábricas da Petrobras de fertilizantes. Está na hora de retomar, né? Começar a olhar para o nosso umbigo, né? Então, está na hora da gente mostrar força externa, união de países contra essas determinações do Trump. Não, você não quer? Também não vou te fornecer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Vai se ferrar. Mas tem sempre gente que rói a corda. Esse é o grande problema nos movimentos, nas relações comerciais,
nas relações entre países. Porque sempre alguém pensa primeiro no dele do que no dos outros, ou no do conjunto. E aí nós viramos reféns dos Estados Unidos, que agora está ameaçando botar bomba nuclear na frente da Rússia. E ninguém fala nada. Para eles é fácil. Para nós é que não é. Né? Mas, enquanto isso, o governo está preparando um pacote de apoio ao comércio, aos seus exportadores brasileiros. Mas está correto em alguns sentidos, tá? Tem que fazer isso. Mas tem que tomar um cuidado e também não fazer aquilo que foi feito no Pronamp na época da pandemia, que era a obrigação das pessoas não trabalharem, porque tinha o risco da epidemia estourar, apesar dos esforços contrários daquele governo que tirava o sarro de quem morria. E morreram 700 mil brasileiros naquela época. E hoje o Pronamp condenou à morte muitas dessas empresas. Elas não tiveram receita, hoje elas têm que pagar. Então elas têm que sobreviver e têm que pagar. O que parecia fácil naquele momento, hoje é uma sentença de morte para muitas empresas. Para muitas famílias, inclusive, porque estão perdendo casa, carro, tudo que conquistaram a vida inteira para pagar esse tal do Pronamp. Então precisa tomar cuidado com isso. Acho que a solução sempre não consegue exportar café? Traz para o mercado nacional. Cria, cria, cria estoques reguladores. Começa a atuar de novo sobre a economia. Não consegue vender carne? Traz para o mercado nacional. Barateia o preço da carne para o povo. Joga na merenda escolar, não só a carne, como joga também o peixe, joga todo o resto que está ali. Os alunos precisam de mais energia. Vamos formar uma nova geração mais forte? Por que não? Por que não? Mas o lucro não é tão grande. É uma pena, meu filho. Inclusive, você está vendendo lá para um cara que não é confiável, que pode amanhã dizer que não te paga. E que aí teu esforço vai todo para o brejo. Então, é muito importante isso. E é uma questão que a gente tem que trabalhar adequadamente. Bom, para a gente finalizar o nosso programa, deixa eu ver se não faltou nada. Não. Para a gente finalizar nosso programa, era bom a gente falar de uma outra questão que está afetando muito. O Israel aprova um plano de invasão e anexação da cidade de Gaza até outubro. Olha isso. Estão matando o povo de fome, matando com bombas a todo instante. E agora nós vamos tomar um plano de invasão e vamos mudar para alguém gerenciar o território de Gaza. Até o exército israelense está contra esse genocídio e que é o esforço final para matar mesmo, né? 800 mil palestinos. Então, nós vamos continuar assim? O governo brasileiro vai continuar vendendo petróleo para Israel? Vai continuar permitindo? Quando as outras nações já começam a reconhecer o Estado palestino, a Alemanha hoje noticiou que ela não vai permitir mais armas que vão lá para ser usadas contra os palestinos. E outros países estão assim. E nós temos uma arma fundamental, que é o quê? Petróleo. Então está na hora da gente acabar com isso. E tudo isso que a gente conversou hoje nesse programa, a gente sempre falou nas colocações e tudo mais, na questão da mobilização popular. E eu não posso deixar de novo, colocar para vocês o seguinte:
O desânimo é conservador, a esperança é revolucionária. Quem disse isso? Luiz Urondina. E eu não vou deixar vocês descansarem enquanto a gente não partir para se organizar. O desânimo ronda como um cão sem dono, mas a esperança, essa sim, é revolucionária e sempre brota como semente. Nas sementes dormentes, não sementes dormentes, mas sementes teimosas, que costuram a vida, como quem tece um tapete de flores, um manto de cores que há de cobrir o mundo de esperança. É isso que nós precisamos, pessoal. É acordar e começar a nos organizar. Nós estamos convivendo um momento muito sério na democracia brasileira. De um ataque frontal, como eu disse no outro programa. Não é só do Trump. É do Trump que está apoiando quem? Forças da extrema-direita. Que, por sua vez, estão internadas dentro do Congresso Nacional. E que estão jogando contra a democracia brasileira e contra as nossas instituições. Então, nós temos que sair para a rua para exigir nossa soberania. E para lançar, e para mostrar, e para se organizar, para que a gente tenha, de novo, a esperança como nosso guia. Então, nós temos que construir nossos núcleos de base. Para a gente mobilizar, a gente precisa estar junto, precisa estar trabalhando juntos, para que a gente consiga trazer aquelas sementes, aquelas que não se rendem, sementes que querem revolucionar a sociedade para todo mundo. Para brotar, sonhar é o primeiro ato da transformação. Por isso, quer dizer, para brotar, sonhar é o primeiro ato da transformação. Por isso, espalhamos as sementes da esperança. É isso que nós queremos. Nós queremos sementes da esperança espalhadas. Nós queremos defender um Brasil. Mas que Brasil nós queremos defender? Um Brasil onde a democracia seja forte. Um Brasil onde a nossa soberania seja respeitada. Um Brasil socialmente justo. Chega dessa grande distância entre setores. Nós temos que incluir mais. Nós queremos um país igualitário. O que significa um país igualitário? Significa um país onde a gente não tenha tantas diferenças, onde as pessoas têm direito ao estudo, têm educação à cultura, à saúde, a tudo mais. Que possam trabalhar com tranquilidade, que possam produzir e sonhar com o futuro dos seus filhos e das suas futuras gerações. É isso que nós precisamos procurar. Então, pessoal, não se esqueçam disso. A esperança é revolucionária. E nós estamos sendo atacados atualmente em nossos princípios básicos, em nossas esperanças básicas. Então, está na hora da gente reagir. Tá? Nós estamos de sementes que querem revolucionar a sociedade para todo mundo. Não só para mim, não só para você, mas para todos. Então, vamos em frente, companheiros. E para terminar, efetivamente, eu tinha terminado sem fazer um comentário. Mas eu acho que merece. Nós não fizemos no programa, na Política Nua e Crua, nós fizemos um programa extra na terça-feira para comemorar a prisão do Jair Bolsonaro. E comemoramos com toda a razão. Nós que sempre lutamos contra as injustiças, lutamos contra os países totalitários, lutamos contra a ditadura, lutamos contra as torturas, lutamos contra os desaparecimentos de patriotas, nós não podemos deixar de comemorar que até que, enfim, botaram na cadeia aquele infeliz. Mas teve um comentário interessante que apareceu durante o programa, a exibição do programa. Uma pessoa escreveu para mim assim, demente. E eu não poderia deixar de comentar. Quem é demente? Eu ou aquele que permitiu a morte de 700 mil pessoas nesse país? Eu ou aquele que tirou sarro
na cara daqueles que estavam sofrendo nos hospitais, nas filas, porque ele não queria ajudar o povo brasileiro. Eu ou aquele que queria explodir o aeroporto de Brasília? Eu ou aquele que planejou o golpe de 8 de janeiro de 2023? Eu ou aquele que queria matar um presidente eleito, um vice-presidente eleito e o presidente do TRE, do TSE? Quem é o demente? Quem é o demente? E para terminar, e olha, isso foram só alguns fatos que eu lembrei, tem vários outros, né? Por exemplo, de destruição do Estado brasileiro, destruição da estrutura de defesa do Estado brasileiro, da milicialização do governo, da militarização do governo, tudo mais, todas essas loucuras que foram feitas, que caracterizam que esse país esteve governado de 2019 a 2022 por um demente completamente varrido e que agora está preso, graças a Deus. E viva o Alexandre de Moraes, que botou ele na cadeia e que de lá não saia nunca mais. E olha, não bota só ele, não, bota tudo o resto também. Tá? Esses filhotes da ditadura que não respeitam o povo brasileiro. Eu represento as sementes que não querem dormir e que continuam lutando. E não me considero demente por conta disso. Um grande abraço a todos. Tchau.